A chuva caía fina naquela manhã cinzenta quando a Lisa chegou à mansão Socolor com uma mala pequena nas mãos e um olhar discreto. Seus sapatos estavam gastos, seu casaco desbotado, mas os olhos tinham algo que ninguém ali parecia notar, uma dor antiga, silenciosa, escondida sob uma camada de humildade. A governanta, Irina, apenas fez um gesto com a cabeça e a levou para os fundos da casa, onde ficavam os aposentos dos empregados. Você vai servir o jantar hoje à noite. Seja rápida, não fale demais, e acima de tudo, não olhe nos olhos do patrão, advertiu ela com rigidez. Victor Sokolov era conhecido por sua fortuna, seu temperamento imprevisível e por tratar os outros como peças em um jogo, descartáveis. Quando viu a Lisa pela primeira vez, franziu o senho como se ela não estivesse à altura nem para varrer o chão. De onde tiraram essa criatura? Murmurou para um dos convidados durante o jantar. Sua mãe, Helena, observava tudo de longe, com os olhos frios e calados, mas atentos. A sala de jantar estava repleta de políticos, empresários e socialites. O vinho fluía, as risadas ecoavam, e Victor parecia se divertir em mostrar sua posição de poder. Foi então que, num tom quase cínico, ele se virou para Lisa e disse em voz alta: Dizem que sabe tocar piano. Que tal entreter nossos convidados? Ela hesitou, os olhos arregalados, mas antes que pudesse recusar, ele completou: Ou está aqui só para lavar pratos? Os convidados riram. Uma gargalhada alta ecoou do outro lado da mesa. A Lisa caminhou até o piano, as mãos tremendo. Sentou-se, respirou fundo, e tocou. A melodia que saiu não era alegre, nem técnica, nem impressionante no sentido clássico. Era triste. Profundamente triste. Como um sussurro de algo que já foi amor, depois abandono, depois perda. As conversas cessaram. O vinho parou de ser servido. Ninguém ria mais. Victor permaneceu em silêncio, encarando nada. Helena, imóvel, fixou os olhos em Lisa como se estivesse vendo um fantasma. Naquele momento, ninguém sabia, mas a música acabava de abrir uma porta que todos achavam trancada para sempre. Os dias seguintes ao jantar foram silenciosos, mas estranhamente pesados. Victor não voltou a mencionar o episódio do piano, embora todos tivessem notado seu olhar distante durante a música. A Lisa continuava fazendo suas tarefas, mas agora seus passos eram mais cuidadosos. Havia algo na casa, nas paredes, nos olhos de Helena, algo que parecia estar adormecido havia muito tempo, e que sua música havia despertado. Uma tarde, enquanto limpava o corredor principal, a Lisa notou uma porta entreaberta no fim do corredor leste, a ala que os empregados não deviam acessar. A curiosidade venceu o medo. Ela entrou. O cômodo estava empoeirado, mas mantinha um ar sagrado, como um lugar onde o tempo havia parado. Nas paredes, livros antigos e móveis cobertos por lençóis. No centro, um quadro emoldurado, o retrato de uma mulher jovem, elegante, com um olhar melancólico, e um rosto surpreendentemente familiar. A Lisa sentiu o coração acelerar. Tocou a moldura com delicadeza, quase como se fosse espelho. A semelhança era inegável. Os olhos, o queixo, o formato do rosto. Era como se estivesse olhando para uma versão mais velha de si mesma. O que está fazendo aqui? A voz de Helena a assustou. A mulher estava parada na porta,
com os olhos fixos nela, ou melhor, no quadro. A Lisa gaguejou, pediu desculpas, disse que estava limpando, que se perdeu. Mas Helena apenas caminhou até ela, em silêncio. Onde aprendeu a tocar daquela maneira? Perguntou com voz calma, mas carregada de algo entre angústia e suspeita. A Lisa hesitou. Pensou em mentir, mas algo no rosto da velha senhora lhe dizia que a verdade era necessária. Foi no orfanato. Uma mulher tocava assim. Ela me ensinou quando eu era pequena. O nome dela era Marina. O tempo parou. Os olhos de Helena se arregalaram levemente, depois se encheram de um brilho contido. Ela não disse nada. Apenas virou-se e saiu da sala lentamente, como quem carrega um peso que voltou a doer depois de muitos anos. A Lisa ficou ali, sozinha, encarando o retrato. Pela primeira vez, ela se perguntou, quem, de fato, era a Marina? E o que ela tinha a ver com aquela casa? A noite caiu silenciosa sobre a mansão Sokolov, mas o sono não chegou para Helena. Desde a conversa com a Lisa, algo dentro dela estava inquieto, revirando memórias que havia enterrado há décadas. Marina. O nome não era apenas uma lembrança distante, era uma ferida antiga, mal cicatrizada. E agora, uma jovem desconhecida tocava as mesmas notas tristes, com o mesmo olhar profundo daquela que desapareceu sem deixar vestígios. Movida por uma inquietação que não conseguia mais conter, Helena desceu sozinha até o porão, onde os arquivos antigos da família estavam guardados. A poeira cobria caixas, pastas, retratos e cartas. As mãos tremiam enquanto ela abria documentos esquecidos pelo tempo. Depois de horas vasculhando, encontrou uma pasta com o brasão dos Sokolov. Dentro, um envelope pardo com a inscrição, assunto encerrado, 1989. Ao abrir, Helena encontrou a verdade que temia. Marina Petrovna era funcionária da casa, jovem, culta, discreta. Ensinava piano aos filhos dos patrões e encantava a todos com sua gentileza. Mas o encantamento virou escândalo quando descobriram que o patriarca da família, o pai de Victor, tivera um caso com ela. Marina engravidou. A criança nasceu em segredo, e dias depois, mãe e filha desapareceram. Os registros terminavam com uma única frase fria: a situação foi resolvida discretamente. Helena ficou imóvel. A semelhança entre a Lisa e o retrato, o nome Marina, a música. Tudo se encaixava de forma dolorosa. A Lisa podia ser filha de Marina. O que significava que Victor teria uma meia-irmã. Enquanto isso, no andar de cima, Victor bebia em seu escritório, remoendo sua raiva contida. Desde o jantar, sentia-se desafiado pela presença daquela garota humilde, que ousava tocar o piano da casa como se tivesse algum direito. Para ele, aquilo era mais do que atrevimento, era uma afronta. Chamou a governanta Irina e disse, sem olhar nos olhos dela: prepare a carta de demissão. A empregada será dispensada amanhã. Já passou da hora. Mas no coração da mansão, as sombras do passado começavam a falar, e nenhum silêncio imposto poderia impedi-las de emergir. O céu amanheceu pesado, com nuvens carregadas como se a própria natureza sentisse o peso do que estava por vir. Na mansão, o clima era ainda mais denso. Os criados cochichavam nos corredores, percebendo o olhar frio e determinado de Victor naquela manhã. Helena não desceu para o café,
permaneceu recluso em seus aposentos, segurando um envelope antigo com força, como se suas mãos pudessem impedir que o passado escapasse. A Lisa, por sua vez, fazia suas tarefas com o coração apertado. Irina a havia informado, sem rodeios, que aquele seria seu último dia. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Apenas o Sr. Victor decidiu que seus serviços não são mais necessários. A Lisa engoliu o orgulho. Não chorou. Mas por dentro, algo nela começava a arder. Antes de partir, Victor a chamou ao salão. Sentado de pernas cruzadas na poltrona principal, observava o piano como se fosse uma peça de decoração qualquer. Já que insiste tanto em tocar, vamos dar um fim digno a essa apresentação, disse com desdém, apontando para o banco do piano. Uma última música. Depois, pode ir. A Lisa caminhou em silêncio, sentou-se, e deixou os dedos repousarem sobre as teclas. Fechou os olhos. Não sabia por quê, mas a melodia que começou a surgir era diferente das outras. Era mais íntima. Uma canção de ninar, suave, melancólica. Ela não lembrava de onde conhecia aquilo. Talvez da infância. Talvez um eco distante de um tempo esquecido. Mas as notas saíram naturalmente, como se sua alma soubesse o caminho. Victor congelou. Reconheceu a música imediatamente. Era a mesma que ouvia, escondido, quando menino, vinda do quarto dos fundos. A música que Marina cantava, baixinho, para uma criança envolta em mantas. Ele jamais a esqueceu. O rosto dele empalideceu. Os olhos, por um momento, vacilaram. Mas em seguida, ele se levantou e murmurou. Bonito. Mas ainda está despedida. Helena, escondida atrás da porta entreaberta, ouviu cada nota. E soube. Soube que o que estava enterrado havia retornado, e que agora, ninguém poderia escapar. Nem mesmo Victor. Na manhã seguinte, a mansão estava envolta em um silêncio tenso, como se todos os móveis e paredes soubessem do que estava prestes a vir à tona. A Lisa, ainda abalada pela despedida forçada, decidiu usar suas últimas horas na casa para limpar a antiga biblioteca, uma forma de se distrair da dor e da confusão que pulsavam dentro dela. A biblioteca era escura, cheirando a mofo e lembranças. Livros grossos, de lombadas douradas, cobriam as prateleiras até o teto. Enquanto espanava uma fileira alta, notou um espaço vazio atrás de alguns volumes antigos. Curiosa, puxou os livros e, escondido atrás deles, encontrou um pequeno caderno de capa azul desbotada, com as iniciais MS engravadas discretamente no canto. Sentou-se no chão, com as mãos trêmulas, e começou a ler. As primeiras páginas descreviam uma jovem cheia de sonhos, apaixonada por música e pelas tardes em que ensinava piano às crianças da mansão. Logo, os tons das palavras mudavam. Marina escrevia sobre um homem, um senhor da casa, rico, influente e casado. Ele disse que me amava, mas o mundo dele não me permite existir, lia Lisa, sentindo cada frase como um sussurro do passado. Mais adiante, os relatos se tornavam dolorosos. Marina falava do medo, do segredo da gravidez, da rejeição, da vergonha imposta pela família Sokolov. A pressão foi tanta que teve que fugir com a filha nos braços. A última página era a mais marcante. Nele, apenas uma frase escrita com tinta desbotada.
minha filha ficará bem. Um dia, a música dela será ouvida. E quando isso acontecer, a verdade encontrará seu caminho. As mãos de Alisa estremeceram. Marina, sua mãe. Agora fazia sentido. O piano, a melodia, os olhos de Helena, a reação de Victor. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, dolorosamente. E uma suspeita surgiu, cruel e inevitável. Se o homem rico que Marina descreveu era o mesmo Victor chamava de pai, então ela e Victor compartilhavam mais do que o mesmo teto. Compartilhavam sangue. Assustada, Alisa fechou o diário, segurando as lágrimas. Pela primeira vez, ela não queria ir embora da mansão. Queria respostas. E, mais ainda, queria justiça, não só por ela, mas por Marina. As noites na mansão tornaram-se cada vez mais longas e sufocantes. Victor, sempre impecável e no controle, agora andava pelos corredores como um vulto. As garrafas de uísque vazias começaram a se acumular em seu escritório, e os funcionários evitavam cruzar seu caminho. O brilho arrogante em seus olhos havia desaparecido, substituído por uma inquietação silenciosa e perigosa. Helena, por sua vez, observava o filho com um olhar que misturava tristeza e repulsa. Já não era possível fingir que não via. Aquela jovem, com seus traços, com a música de Marina. Ela era o espelho de um passado que Helena tentou enterrar. Mas ele voltava, nota por nota, passo por passo. Certa noite, sem conseguir mais calar, Helena entrou no escritório. Victor estava sentado, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede, com um copo meio cheio nas mãos. Você sabe quem é ela, não sabe? Perguntou com voz baixa, firme. Victor virou-se lentamente, como se aquelas palavras o arrancassem de um transe. Por um segundo, seus olhos vacilaram. Você está louca, respondeu entre os dentes. Só é uma garota metida talentosa. Uma empregada qualquer. Mas sua voz falhou. E suas mãos tremiam visivelmente. Não minta para mim, Victor, disse Helena, aproximando-se. Ela tocou a mesma música. Tem o mesmo olhar. Acha que eu não reconheço? Ele se levantou com violência, empurrando a cadeira. Essa conversa acabou. Gritou, a voz carregada de raiva, mas também de medo. E saiu, cambaleando, deixando a porta escancarada atrás de si. Enquanto isso, no pátio dos fundos, Alisa estava sentada sozinha, abraçada ao diário de Marina. Pavel, o velho motorista da família, se aproximou em silêncio e sentou-se ao lado dela. Seus olhos estavam cheios de algo que ela não esperava, dor. Eu conheci sua mãe, disse ele, devagar. Marina era doce, inteligente, e não merecia o que fizeram com ela. Alisa virou-se para ele, os olhos arregalados. Você sabe quem destruiu a vida dela? Pavel assentiu lentamente. E está na hora de você saber também. Um calafrio percorreu a espinha de Alisa. Ela queria fugir. Queria que tudo fosse mentira. Mas não podia mais fingir que não via. A verdade estava cada vez mais perto. E ela estava prestes a mudar tudo. Na manhã seguinte, Pavel chamou Alisa discretamente até a garagem. Nas mãos, segurava uma pequena caixa de papelão amarelada pelo tempo. De dentro, tirou uma fita VHS com uma etiqueta escrita à mão, Verão,
1990, música no jardim. Ele a entregou com cuidado, como se estivesse passando adiante algo sagrado. Eu guardei isso por muitos anos, disse, com voz grave. Não tive coragem de jogar fora. Mas agora, acho que pertence a você. O coração de Alisa batia tão forte que mal conseguia agradecer. Correu para o antigo aparelho de vídeo na biblioteca da mansão. A fita entrou com um clique seco, e após alguns segundos de chiado e imagem tremida, a gravação começou. A cena era do jardim da casa, anos atrás. As árvores pareciam mais verdes, a mansão mais viva. No centro da imagem, uma mulher jovem sentada ao piano de cauda preta, instalado ao ar livre. Marina. Ela estava grávida, mas irradiava uma serenidade que doía de tão pura. Seus dedos deslizavam pelas teclas com uma suavidade hipnótica, e a melodia era a mesma que Alisa havia tocado dias atrás. A mesma que carregava como parte de sua alma. Ao fundo, um jovem, Victor. Não o Victor duro e cínico que ela conhecia agora, mas um rapaz encantado, sorrindo para Marina com ternura. Ele se aproximava devagar, segurava as mãos dela enquanto ela tocava. Os dois se olhavam com intensidade, como se o mundo não existisse ao redor. Era amor. Era inegável. A fita terminou com um som de risos abafados. Alisa ficou sentada, em choque. Tudo fazia sentido. Sua mãe havia sido amada, e depois traída. E seu pai estava ali, naquela imagem. O mesmo homem que agora a humilhava e a expulsava como uma intrusa. Sem dizer uma palavra, Alisa levantou-se, foi até o salão e sentou-se ao piano. Victor estava ali, parado, com uma garrafa na mão, os olhos vermelhos. Ela começou a tocar. A mesma melodia. Suave. Triste. Cheia de significados não ditos. Victor a encarou, pálido. Quando reconheceu a música, seus olhos se encheram de lágrimas. A garrafa escorregou de sua mão e caiu no tapete. Ele tentou falar algo, mas nada saiu. Pela primeira vez, o homem que sempre dominava tudo, desabou. As lágrimas caíam silenciosas em seu rosto. Alisa continuou tocando, não por vingança, mas porque era a única linguagem que ela e sua mãe sempre usaram para contar a verdade. A mansão, que por tanto tempo abrigara segredos e silêncios, parecia finalmente respirar. Após o confronto silencioso entre Alisa e Victor, algo se partiu dentro dele, não apenas o orgulho, mas também as defesas que o mantinham distante de qualquer sentimento real. E foi naquele momento de fragilidade que Helena tomou a decisão que vinha amadurecendo há dias. Na manhã seguinte, ela desceu as escadas com passos firmes. Reuniu os funcionários no grande salão. Os olhos de todos se voltaram para ela, curiosos, tensos. A Alisa também estava ali, de pé no fundo da sala, ainda tentando entender se deveria ficar ou ir embora. Helena começou com calma, mas sem hesitação. Marina Petrovna não foi apenas uma funcionária nesta casa. Ela foi minha enteada. E a criança que ela trouxe ao mundo é minha neta. O choque foi imediato. Os criados se entreolharam, confusos. Helena continuou. O pai de Victor teve um relacionamento com Marina. Quando a verdade veio à tona, ela foi afastada, escondida, silenciada. Mas o sangue dela corre em Alisa. E nesta casa,
ela tem o direito de estar. Victor, encostado na parede do fundo, manteve os olhos baixos. Seu rosto estava marcado, abatido. Não disse uma palavra. Mas não contestou. A partir daquele dia, tudo começou a mudar. Os empregados, antes indiferentes ou até hostis com a Lisa, passaram a tratá-la com respeito genuíno. Irina, a governanta, passou a cumprimentá-la com um sorriso discreto. Pavel a chamava de senhorita com um brilho nos olhos. O cozinheiro começou a perguntar o que ela gostaria no café da manhã. Victor, por sua vez, evitava encontrá-la. Passava os dias trancado no escritório, olhando pela janela, como se estivesse vendo uma vida que não sabia mais como viver. Mas dentro dele, algo crescia, o peso da culpa. E o desejo, ainda confuso, de consertar o que um dia permitiu que fosse destruído. A Lisa, mesmo abalada por tudo que descobrira, continuava a tocar. Agora, suas músicas não eram apenas ecos do passado. Eram sementes de esperança. As notas não carregavam mais somente dor, mas também uma força serena, como se cada acorde dissesse: estou aqui, e não vou desaparecer. A noite chegou envolta em uma brisa suave, como se até o vento respeitasse o momento. As luzes da mansão estavam todas acesas, e pela primeira vez em décadas, o grande salão fora aberto ao público. Helena, elegante e serena, recebia os convidados com um brilho discreto nos olhos. O concerto beneficente que ela organizara era mais do que um evento social, era um acerto de contas com o passado. Ela batizou a noite de Concerto para a Mulher Esquecida. O nome pairava no ar como uma promessa de redenção. A Lisa vestia um vestido azul escuro simples, mas encantador. Seus cabelos estavam presos com delicadeza, e as mãos, embora trêmulas, repousavam sobre o piano com a familiaridade de quem conversa com uma velha amiga. O salão estava lotado. Empresários, jornalistas, artistas, vizinhos, todos estavam ali. Mas o assento mais importante, o que ficava à frente da primeira fileira, permanecia vazio. Era o lugar reservado para Victor. No andar de cima, isolado no escritório, ele ouvia os sons abafados das pessoas chegando. Sentia cada nota ensaiada atravessar as paredes. Tinha prometido a si mesmo que não iria. Achava que não merecia ouvir aquela música. Mas quando os primeiros acordes da apresentação ecoaram pelos corredores da mansão, algo nele se quebrou novamente. Era aquela melodia. A de Marina. A de Alisa. A de tudo que ele tentou enterrar. De repente, ele estava de pé. Desceu as escadas devagar, como quem caminha por um sonho antigo e perigoso. Ninguém notou quando ele entrou no salão, só seus olhos encontrando os de Alisa. Ela não parou de tocar. Mas suas mãos tremiam, e uma lágrima silenciosa caiu sobre as teclas. Victor aproximou-se, devagar, até estar ao lado do piano. Se curvou levemente, e num sussurro rouco, disse: Me perdoa. Ela não respondeu. Continuou tocando, cada nota mais carregada de emoção. Mas seus olhos, cheios de lágrimas, encontraram os dele. E naquela troca silenciosa, sem palavras, algo foi dito, algo que talvez só a música pudesse entender. O público aplaudia comovido, mas para Lisa e Victor, o mundo tinha parado naquele instante. E pela primeira vez, o silêncio entre eles não doía. Era o começo de algo novo.
O inverno passou com suavidade naquele ano, como se a própria estação tivesse entendido que o tempo na mansão Sokolov já não era o mesmo. Meses haviam se passado desde o concerto, e a grande casa, antes silenciosa e pesada, agora ecoava com vozes, risos e notas musicais. Viktor Sokolov, outrora temido e intocável, agora caminhava entre operários, arquitetos e professores, supervisionando pessoalmente as obras de renovação da mansão. O salão, onde antes apenas a elite jantava e murmurava julgamentos, foi completamente transformado. As cortinas pesadas deram lugar à luz natural, o carpete antigo cedeu espaço a um piso acústico novíssimo, e no centro, onde outrora se exibia um piano apenas para ostentação, agora havia vários, todos afinados, prontos para ensinar. Acima da porta principal, uma placa de madeira esculpida à mão dizia: Escola de Música Marina Sokolov, onde as notas curam. Era o projeto de Viktor. Sua forma de pedir perdão todos os dias, mesmo sem palavras. Ele raramente falava disso com alguém. Apenas observava, com olhos marejados, os jovens entrando para suas aulas, muitos vindos de bairros pobres, crianças que nunca haviam sequer tocado um instrumento. Agora, elas tinham uma chance. No coração da escola, a Lisa, como diretora, conduzia com firmeza e doçura. Sua postura era serena, sua voz tranquila, mas seu piano continuava a falar por ela. Ela era firme com os alunos, mas sempre paciente. Para cada criança insegura, ela dizia: sua dor também pode virar música. E a música, ninguém pode tirar de você. Helena assistia tudo com orgulho discreto. Pavel, o velho motorista, agora era o zelador da escola, sempre com uma história na ponta da língua. E Viktor? Sentava-se, às vezes escondido no fundo da sala, ouvindo. Apenas ouvindo. Ele não tentava mais se explicar. Já não precisava justificar quem foi. Apenas esperava que, no som das teclas, a Lisa ouvisse que ele estava ali, e que havia mudado. A dor do passado não desapareceu. Nem as feridas. Mas a música, dia após dia, estava reconstruindo o que um dia fora destruído. E toda vez que a Lisa tocava, a mansão inteira ouvia. E dessa vez, em silêncio, todos a escutavam com o coração.